nós queremos te louvar nesta hora, agradecido pelo dia que o Senhor nos concedeste, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos, em um só objetivo de aprender, conhecer mais e mais sobre as coisas concernentes ao teu reino. Amém. Pai, queremos orar por todos os presentes, por aqueles que ainda não chegaram, mas que eles possam, Deus, logo estar se apresentando para juntos, ó Deus, podermos estudar e compartilhar todos aí com esta aula maravilhosa. Amém. Pai, abençoa o teu servo, o professor Tiago, Amém. abençoa a sua filha, Eliette, e a todos que faz parte, ó Deus, desse curso do CTB. Que eles possam ser abençoados, possam crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, abre o nosso entendimento para aprender, para poder decidir, que tudo que viemos a fazer seja para a honra e glória de Deus. Aceita, Senhor, a nossa oração, que nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos estar dando continuidade, né, dos nossos estudos. Eu vou falar no final da aula, né, porque os demais irmãos também já vão estar chegando, mas eu já falo de início para não esquecer e também vou colocar lá no grupo, né? Irmãos, nós estivemos passando recentemente no nosso CTB alguns probleminhas relacionados ao custo, né, do nosso canal, relacionados ao custo do nosso provedor de aula online, né? E aí nós tivemos que cancelar o serviço anterior porque ele aumentou bastante de uma hora para outra, meio que sem avisar. E eu estava me organizando para orientar vocês para a migração para o Microsoft Teams, que é um outro programa, né? E aí eu preciso me organizar para isso. Por isso que nós fizemos aqueles 3 primeiros encontros online, né? E os últimos encontros também foram online não, né? Gravadas, né? Aulas gravadas. Mas a gente está organizando esse momento de transição. No devido tempo, a gente vai estar instruindo os irmãos. Esse módulo, a gente vai estar terminando ele, né, através aqui do nosso Google Meet, para a participação dos irmãos. E o próximo módulo, provavelmente, a gente já vai estar, os irmãos já vão estar craques aí para entrar e realizar as aulas no Microsoft Teams. Mas é coisa simples, é só a gente ter o e-mail do Outlook ou do Hotmail e poder, então, ter o aplicativo do Microsoft Teams no seu celular ou acessar no computador. Até lá a gente vai orientando os irmãos. Sobre outra coisa que eu também vou falar no final, mas eu já falo agora. Sobre a avaliação do módulo de História da Igreja Congregacional, a avaliação ela vai ser bem diferente, né? Ainda vai ser uma apresentação, só que ela vai ser individual. A avaliação vai ser individual. E no que vai consistir a avaliação? Como nós estamos analisando e estudando a história do congregacionalismo, a avaliação vai ser uma apresentação, né, com um tempo mínimo aí de 15 minutos para cada irmão, né, para apresentar a história da igreja que ele faz parte. Você vai contar a história da sua igreja. Qual o trabalho que ela veio a surgir, qual é a igreja que é a mãe da sua igreja, se não tiver, né, dificilmente não tem, né, a não ser que tenha sido fundada ali nos anos iniciais dos trabalhos de Cale, né? E aí você vai ter 15 minutos para você contar a história da sua igreja. Você vai contar como a igreja foi fundada, onde ela se localiza, a história dos pastores, dos oficiais, das líderes departamentais mais importantes, dos trabalhos que já foram feitos, marcos na história da sua igreja que você acha que são importantes de destacar, tá bom?
E aí ao final, e aí no último dia de aula, cada aluno vai ter esses 15 minutos para apresentar o seu trabalho, tá bom? Então, se eu não me engano, eu acho que nós temos alguns irmãos, acho que 2 irmãos que são da mesma igreja. O irmão Elias e o irmão Cláudio, né? Os dois são de Feira, da primeira de Feira? Ou eu estou enganado? Da igreja aqui, tem eu, Cláudio, tem Caio agora que se tornou membro, foi recebido como membro agora, e tem a irmã Nilza, que é lá da congregação, lá aqui de onde eu moro, do Feira 10. Sim. Que é da igreja lá, né? Pronto. São membros arrolados na igreja sede. Pronto, isso. Mas no caso, os que congregam na igreja sede é quem congrega na igreja sede? É Caio, eu e Cláudio. Pronto. Então, eu vou fazer algo especial com o pessoal de Feira. A irmã Nilza é do Feira 10, né? É. Pronto, então a irmã Nilza vai fazer sobre a igreja de Feira 10. Entendeu? Ela é membro, lógico, da congregação, enquanto organização da igreja. A congregação são todos membros, né, indiretamente da igreja sede. Mas, no caso, eu vou pedir a história, então, da igreja, da congregação do Feira 10. Não, só porque ali ela vai ter que pedir ajuda a alguém, principalmente a mim, que foi uma pessoa que estive lá desde o começo. Sim. E estive tomando conta lá durante um bom tempo. Sim. Então, pronto. Eu tenho que orientar ela em alguma coisa lá. Pronto. Porque não sei se ela chegou depois. Pronto. Tá bom. Mas pode orientá-la, que vai ser importante. Eu vou botar lá no grupo a orientação para cada um. Já, como nós temos 3 irmãos que são da igreja de Feira, se eu não estou enganado, o irmão Caio era de outra igreja, não era? Eu não sei. Era Cajaíba, não? Era Cajaíba, não? Não sei. Eu não sei se... Eu acho que ele era de Valença. Mas lá em Valença acho que nós não temos. Isso, eu vou esperar ele entrar. Se ele entrar hoje, eu também vou falar com ele. Mas que eu me lembre, o irmão Caio era de Cajaíba. Ele acho que se casou e se mudou para Feira, não é isso? Eu sei que ele casou com a filha do diácono Eupídio aqui. E agora se tornou membro aqui. Pronto. E aí, se o irmão Caio não tiver nenhum problema, como eu me lembro, né, muito bem que ele era lá da igreja de Cajaíba, eu vou pedir para ele contar a história do trabalho lá em Cajaíba, tá bom? E aí ficar entre o senhor e o irmão Cláudio para contar a história de Feira. Vocês se organizam, né? Por serem da mesma igreja, não faz muito sentido fazer vocês contarem a história de outra igreja, né? Então vocês se dividem para contar a história da igreja de Feira. E só uma pergunta mais. Quando a gente estiver narrando a história da igreja, a gente pode narrar a filha da igreja, como a igreja do Pode citar. Não precisa contar a história toda da igreja. Então, não precisa contar a história toda do campo missionário ou congregação. No caso, você pode citar, entendeu? Né? Você pode citar. Não precisa contar a história toda. O foco vai ser a história da igreja sede. Entendeu? O foco vai ser a história da igreja sede. A irmã Conceição, você é de qual igreja, minha irmã? Congregacional de Itajuípe. Pronto, Pastor Joacir e a missionária Sandra. Pronto, então você já entra em contato aí com o seu pastor. E aí aquela questão. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas eu acho que ia ficar muito bom e ser muito enriquecedor para o nosso dia de apresentação, que os irmãos tragam fotos antigas da igreja, fotos do templo, da transformação do templo, de irmãos, enfim, seja os irmãos fundadores ou os irmãos mais antigos, se tiverem, né, para a gente ver a passagem do tempo nas nossas congregações, nas nossas comunidades de fé.
né? Como é que o tempo passou, para a gente ver, né, as mudanças no estilo de culto, no vestuário, enfim, tudo que eu acho que as fotos acabam nos apresentando muito bem, tá bom? Eu vou botar isso no grupo. Tem que ir lá no arquivo da igreja e Isso, acompanhar. então, é isso. Lá tem muita coisa. Vocês vão fazer aí o ofício do historiador. Vocês vão procurar as fontes lá, né, os documentos. Entendeu? Então chegar na igreja é algo até interessante. Chegar para os pastores de vocês, os líderes, missionários, enfim, quem estiver à frente das igrejas e congregações, chegar e, gostaria de saber um pouco mais da história da nossa igreja. Estou fazendo um trabalho para apresentar no curso sobre a história da minha igreja. E aí vou precisar de um material. E aí eu tenho certeza que o seu pastor, sua missionária, o líder da igreja, enfim, vai achar muito bom e vai apoiar bastante aí a iniciativa. Tá bom? Dito isso, irmãos, vamos iniciar então. Não é fácil não, viu, professor? Pois é, então, é isso. Não é nada acadêmico, né? Acaba sendo acadêmico porque nós estamos num curso, né? Então acaba sendo acadêmico. Mas no geral, você vai fazer um trabalho de pesquisa para contar a história da sua igreja. Então você vai chegar lá no seu. Professor, Hum, me tira uma dúvida. sim. A gente pode falar algumas coisas assim com nossas palavras ou só Com as suas palavras. tem no relato? Com as suas palavras. Você pode falar com as suas palavras. Eu só preciso, assim, que você anote algumas informações, você não vai decorar, né? Por exemplo, nomes dos pastores, ou dos missionários que já estiveram à frente da igreja. Né? Você vai anotar em algum lugar, né? Você vai escrever. A igreja que deu origem ao trabalho. Eu acho que se você contar num formato de como se estivéssemos mesmo numa roda de conversa, eu acho super, super viável. Ó, a minha igreja foi fundada no ano tal, no dia tal, pelo trabalho dos missionários tal e tal, que vieram e tal, dos pastores, não sei o quê. No começo, os cultos eram tais dias, teve essa dificuldade, aquela outra dificuldade, tal. Então, você trazer essa reflexão, né, para nós seria fantástico, entendeu? E aí você avançar contando a história da sua igreja até os dias de hoje, né? Os últimos eventos mais importantes da história recente da sua igreja. No ano passado nós fizemos um retiro, no ano passado nós fomos para uma viagem missionária, no ano passado fizemos isso, entendeu? Esse ano fizemos isso, aquilo outro, tá? Já é algo interessante, tá bom? Sim. Eu vou botar no grupo todos esses detalhes. Né? Pode falar, irmã Elias. Viu, Tiago? É porque é o seguinte, se a gente for pegar, contar a história da primeira igreja aqui de Feira, e quando ela começou lá, eu acho que 150 minutos não dá para falar metade. Pois é, mas então você vai... Aí o trabalho do historiador também diz respeito à seleção dos fatos, né? A gente vai reduzir aí. É isso. Você vai ter 15... Você e Cláudio vão ter 30 minutos. Tá bom? Então meia hora é um tempo bem interessante, né, para já estar desenvolvendo esse conteúdo. Eu vou rever esse tempo, talvez baixar para 10 por pessoa, já que vai ser individual, para dar tempo de todo mundo se apresentar. Tá bom? A igreja aqui, a igreja congregacional, quando eu comecei, foi uma igreja que saiu de outra igreja e foi formada essa nossa, que não era congregacional, era igreja evangélica cristã, e depois que foi se tornar a igreja congregacional, depois que entrou na união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Quer dizer, foi uma igreja que veio de outra igreja, que tem o mesmo padrão de batista, sim, né? E que era a igreja batista, né? Para dizer que era a igreja unida, onde saiu o pessoal que formaram a igreja cristã, e
daí Sim. até chegar até onde está hoje aí são 70 anos de estrada, viu, pastor? Que benção, que benção. É isso aí. Então tem bastante informação já para estar trabalhando. Boa noite, irmã Dilma, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos iniciar o nosso conteúdo. Nada, sem problema. Vamos iniciar então o nosso conteúdo, ok? Para a gente ter tempo de comentar o que a gente comentou agora sobre avaliação e outros detalhes, tá bom? Então, vamos fazer o que eu sempre gosto de fazer, né? Que é recapitular um pouco as informações que a gente viu nas nossas últimas aulas. Nós vimos os anos iniciais do trabalho de Calley no Brasil, né? Saído do seu anterior, da sua anterior incursão missionária na Ilha da Madeira, né? Nós vimos os diversos problemas, né, que ocorreram no trabalho missionário de Calley ali naquela região de Portugal, que mesmo sendo uma ilha, né, distante de Portugal, é a região de Portugal, pertencente a esse país. Nós vimos as dificuldades que ele superou para a proclamação do Evangelho, seja aprender o idioma, seja estar trabalhando, né, de forma voluntária como médico, né, para alcançar mais ainda as pessoas, né, as pessoas que habitavam, né, a Ilha da Madeira e aqueles que precisavam ouvir o Evangelho. Nós vimos o quanto que Calley teve que superar diante das perseguições que ele sofreu ali. E nós vimos também que esse trabalho, por mais que tenha sido bem sucedido no começo, na verdade depois enfrentou alguns problemas, sobretudo no que diz respeito à perseguição. Essa perseguição se desenvolveu pelo clero local, né, a Igreja Católica Romana ali estabelecida, e culminou com a fuga de Calley, né, da região de Funchal para da Ilha da Madeira para o Caribe e depois para a Europa. E chegando lá, nós vimos que Calley vai para os Estados Unidos, né? Perdão, Calley vai trabalhar um tempo na Palestina, né? E guardem essa informação, né, de que Calley trabalhou na Terra Santa, né, durante um tempo. Ele conheceu ali, né, ainda enquanto, né, estava casado com sua primeira esposa, Margaret. Ele apenas conheceu, né, Dona Sarah Calley. Ele retorna então para a Europa e a sua esposa vem a falecer, né? Só que no mesmo ano, né, no final daquele ano, ele se casa com Dona Sarah. Eles então visitam irmãos refugiados, né, nos Estados Unidos, irmãos madeirenses refugiados nos Estados Unidos. Calley tem de encontro com um livro de um reverendo presbiteriano que lhe contava a história, né, do Brasil e do trabalho missionário no Brasil. Ele recebe informações da necessidade de pessoas para estarem evangelizando o Brasil, né, da Igreja Presbiteriana. Ele já havia sido, até antes do trabalho na Ilha da Madeira, ordenado como pastor e missionário. Ele então parte para o Brasil, chegando em 1855, iniciando os trabalhos em agosto daquele ano, em Petrópolis, em uma EBD, junto da sua esposa, que primeiro foram as crianças, né, na primeira reunião, e depois os adultos, e assim a comunidade começa a crescer. Irmãos, como toda a história, toda a organização da história de uma instituição como a Igreja Congregacional no Brasil, nós dividimos essa história em períodos, ok? E os períodos estão listados logo aí no nosso slide. O primeiro período, que vai de 1855 a 1876, né? O segundo período de 1876 a 1913, o terceiro período de 1913 a 1942, o quarto de 42 a 69 e o quinto de 69 aos dias atuais, né? Fico pensando qual será o próximo marco, talvez, né, importante na história da Igreja Congregacional,
que vai dividir novamente esse período, né? Nós vamos ver que marcos vieram a dividir esses períodos anteriormente. Vamos iniciar então a analisar período a período, ok? E os fatos mais importantes, é claro que tem muitos outros elementos mais importantes, porque a história é muito longa, né? São quase 170 anos, né, de história, e nós vamos ter essa honra de viver os 170 anos, né? Que é, se eu não estou enganado, quem é bom de matemática me ajude, né? No ano que vem, né? 170 anos do congregacionalismo, né? Em 2025, ok? Então, Deus nos permitindo estar lá, nós vamos estar, se Deus quiser, juntos aí reunidos para celebrar o sustento do Senhor na vida da nossa denominação. Primeiro período, maio de 1855 a julho de 1876. Esse período corresponde à estada do casal Cali no Brasil. É o período Professor, o senhor colocou para gravar? Coloquei para gravar já. Coloquei para gravar. Ah, tá. Desculpa. Nada. Aí que eu me perdi. Pronto. Esse período corresponde à estada do casal Cali no Brasil. É o período da implantação do trabalho. Seus episódios centrais são fundação da Escola Dominical em Petrópolis, 19 de agosto de 1855. A Casa de Francisco da Gama, na Rua Boa Vista, bairro da Saúde, torna-se o centro do trabalho no Rio. Ali ele abre uma pequena escola e instala serviços de cursos domésticos, com orações e estudos bíblicos. A evangelização é realizada através da colportagem. O que é colportagem? A venda de bíblias e de livros evangélicos de porta em porta, que acabava sendo também um ato de evangelização. Então, a gente tem, olha que interessante, né? Como é que o trabalho inicia no Rio de Janeiro? Né? Como é que o trabalho inicia de fato? Numa residência, inicialmente. Né? Ou seja, o trabalho ele não iniciou numa igreja organizada logo de cara, né? Numa grande concentração, mas sim nas reuniões. Lembram que Cali também fazia isso na Ilha da Madeira? Ele também fazia isso no seu consultório? Pequenos grupos, pequenas reuniões com um número menor de pessoas. A EBD começa em Petrópolis com um grupo pequeno. Então, irmãos, eu não sei como é na sua igreja, né, o processo de evangelização, mas a gente precisa pensar, e aí você tem que, né, pensar se você concorde, talvez, junto comigo, e sempre colocar em mente, né, a questão junto à sua liderança primeiro e em oração diante de Deus. Mas nós temos vivido tempos, creio eu sempre abro um parênteses aqui para as nossas reflexões nas nossas aulas, nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm tido um acesso gigantesco a muitas coisas com o nome, a muitos discursos com o nome de evangelho. Por que eu digo com o nome? Porque nem sempre está falando do evangelho genuíno de Cristo que a palavra de Deus nos apresenta. Então você tire pelo seu WhatsApp. Pense aí no seu WhatsApp agora, quem tem WhatsApp, né? Pense aí nas suas redes sociais, quem tem. Quantas pessoas compartilham versículos, mensagens, vídeos, áudios, palavras baseadas na Bíblia, de incentivo, de apoio, querendo abençoar? E quantas vezes você não recebe por dia, principalmente de manhã, né? O famoso bom dia com versículo, com palavra de bênção, com uma oração. Quantas pessoas não recebem todo dia a oração das 6 horas, das 18 horas, das 0 horas e por aí vai? As pessoas estão sendo hiper bombardeadas, entre aspas, de muitas coisas que, ora, ou são verdadeiramente o evangelho, ora se dizem verdadeiramente o evangelho. Por que eu digo isso? Porque esse tipo de exposição, né, a coisas, a discursos que levam o nome do evangelho, é bom por um lado, né? Na verdade, quando é um falso evangelho, eu não vejo como positivo, né? Mas quando você tem
você tem acesso, né, recorrente a versículos da Bíblia, quando não usados fora do contexto, quando eles ali sendo apenas colocados para a pessoa meditar, né, eu acredito piamente, né, que, como a minha crença, e eu acredito que a dos irmãos também, é de que a palavra de Deus ela é inteiramente palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele age através da sua palavra e ela nunca volta vazia, né? Então eu acredito que uma pessoa pode pegar um versículo, ler e o Espírito Santo falar no coração dela. Eu tenho plena consciência disso. Mas a gente sabe que evangelizar é um pouco mais do que isso, né? Mas é isso também. Porém, aonde eu quero chegar é o seguinte: essa exposição da população em geral a talvez a várias coisas com o rótulo de evangelho, sendo ou não, causa, né, por causa do coração depravado do ser humano, uma certa resistência no sentido de como se fosse o que acontece quando alguém fica diabético, né? Por que as pessoas ficam diabéticas, né? O diabetes tipo 2? Porque come muito açúcar e aí o organismo para de processar bem o açúcar e adoece, né? Da mesma forma, quando uma pessoa tem um acesso exagerado, entre aspas, né, apenas um evangelho, dito evangelho, mas não é verdadeiramente evangelho, a pessoa fica insensível, fica resistente, fica com o coração cauterizado, às vezes, o evangelho. Eu já li versículo hoje. Já eu recebi a oração hoje. Já ouvi hoje. E aí fica mais difícil. Vamos lá na igreja para ouvir uma palavra. A pessoa pensa que não, já recebi aqui no meu celular a oração. Não, a minha mãe ora por mim, manda um versículo todo dia de manhã. Aí eu oro com o irmão tal na oração da minha... Mas a vida mesmo não muda nada, né? A vida mesmo continua do mesmo jeito. Eu tenho certeza, se você procurar aí no seu WhatsApp aí, você vai encontrar pelo menos aí uma meia dúzia de pessoas que no status do WhatsApp bota versículo, bota Salmo 91, Salmo 23 e tal, e Deus é comigo e tal, mas a vida mesmo tá toda errada. Um monte de pecado, ninguém quer nada com Deus, não sabe nem um caminho de uma igreja, continua com a vida errada. Então, por que eu estou citando isso? Porque o início do trabalho congregacional ele tem uma iniciativa nos pequenos grupos, nas pequenas reuniões, no olho, sabe? Hoje, nós analisando estatísticas, nós percebemos que as conversões que se mantiveram mais firmes com o decorrer dos anos, não estou dizendo que é biblicamente isso, tá, irmãos? Estou falando estatisticamente. O maior número de conversões e as conversões que se mantiveram mais firmes no decorrer dos anos foram aquelas que ocorreram nos pequenos grupos, na evangelização, o quê? Pessoal. Eu não sei como foi a sua conversão, a minha, no meu caso, eu sempre fui, né, de família evangélica, sempre fui não. Minha mãe me levou na igreja, eu tinha 4, 5 anos. Então eu praticamente posso dizer que eu sou de berço evangélico, né? Então ali com 4, 5 anos eu passei por um processo, né, de aprender, de escola bíblica dominical, tal. Mas a minha conversão, no meu entendimento hoje, ela veio ocorrer com eu já adulto. Quando eu comecei a ser discipulado, quando eu comecei a ter alguém próximo de mim, me mostrando do evangelho, conversando comigo do evangelho, me dando direcionamento, né? Não é porque eu estava na igreja, não é porque eu levantei a mão e fui várias vezes lá na frente, quando eu era ali na pré-adolescência, né, para 10, 11, 12 anos, né, tinha momentos que a gente ia a pregação era tão, não sei se a pregação era tão boa ou se a gente tinha medo para confirmar mesmo que a gente se converteu. A gente ia na frente, levantava a mão e ia na frente no apelo, às vezes 2 vezes no mês, ou mais de uma vez no ano. Aí depois você vai entendendo o que é conversão. E aí você vai amadurecendo na fé. E o processo de conversão para mim foi assim. Talvez para você tenha sido de outra forma. Mas estatisticamente, as conversões, as pessoas que se mantêm na igreja, são aquelas
que passaram por um processo de evangelização pessoal. Não estou desfazendo daquelas pessoas que estavam no culto, passaram na frente de uma igreja, levantaram a mão, foram lá na frente e começou o seu processo de vida com Deus. Mas a estatística nos diz isso, os dados nos dizem isso, né? Que as conversões mais duradouras, né? Pessoas que ficam mais tempo na igreja, são aquelas que foram chamados para a casa de uma pessoa, aí sentaram, um parente, um primo, um tio, um irmão, um pai, uma mãe. Aí, ó, vamos lá, vamos aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia e tal, vamos conversar aqui sobre Jesus e olhar no olho da pessoa e tal, e a pessoa prega com a palavra, mas prega também com a vida, e aí o Evangelho, então, o Espírito Santo confirma no coração dela. Então a gente tem esse início de trabalho, e é um legado do congregacionalismo. Não deixe a gente achar que o congregacionalismo, como igreja, tem um problema muito sério de identidade, né? Às vezes, as igrejas elas são muito diferentes entre si, mas assim, por uma busca de identidade que às vezes a gente perde. E quando a gente olha para o nosso passado, é mais fácil a gente buscar esse reconhecimento, né? Então, um legado do congregacionalismo e de muitas outras denominações é esse tipo de trabalho evangelístico, nas casas, nas reuniões, nos pequenos grupos, no evangelismo pessoal. Vamos continuar ainda no primeiro período. O doutor colabora intensamente na imprensa, tanto na promoção de livros como na focalização de assuntos religiosos. Trava relações com figuras preeminentes do Império, inclusive o próprio imperador e pessoas de projeção em Petrópolis. Em 8 de novembro de 57, é batizado o português José Pereira de Souza Louro, em Petrópolis, e no Rio, em 11 de julho de 1858, o brasileiro Pedro Nolasco de Andrade. Essa é a data inaugural da Igreja Evangélica Fluminense, organizada com 14 membros. O casal Calley, os 3 casais madeirenses, William Pitt e Senhora, Maria Fernandes, prima de Manuel, Mariana, irmã de Pitt, José Pereira de Souza Louro e Pedro Nolasco de Andrade. Então, a nossa denominação, que hoje tem, se eu não estou enganado, por volta... Eu vou ver aqui, vou confirmar para eu não falar o que eu não sei. Uma quantidade gigantesca, mas infelizmente ainda muito inferior se comparado a outras denominações bem mais novas, né? Mas assim, os números não são tudo, é claro, né? Apesar de serem importantes. Estou aqui olhando aqui no site da UISB, tá, irmãos? Agora exatamente no site da UISB, 436 igrejas, né? Com 807 pastores ordenados. Então nós temos esse número, né? Que sabe-se lá, né? Enfim, não vou atribuir nem a Deus. Lógico que Deus é soberano em todo sentido, mas sem dúvida a nós, né? Porque a nós foi dado a responsabilidade de conduzir esse trabalho. Um número que, devido a nós, poderia ser muito maior, né? Seja pela nossa omissão ou, enfim, qualquer outra coisa que possa estar relacionada, mas começou com 14 pessoas. Então, não despreze lá, eu não sei quantos membros tem na sua igreja. Ah, Tiago, mas já tem 30 anos que só tem 2 pessoas, 3 pessoas. Não despreze o número da sua igreja, o número de uma igreja, de uma congregação. Deus pode fazer muito, muito mais. Lembre apenas da multiplicação, né, dos pães e peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos, o que Deus fez a partir daquele lanche, né? Daquele jovem. Então, não se esqueça disso. Aqui está a foto, né, de Francisco da Gama, que é um dos primeiros presbíteros da Igreja Fluminense, né, e a primeira sede da Igreja Evangélica Fluminense, que era na casa dele, né, como nós já falamos aqui. Então, um lugar humilde, né, sem muita pompa, na verdade, sem pompa alguma, onde se iniciou o trabalho. Agora, é importante destacar a relação de Robert Calley com o imperador do Brasil. Na época, o Brasil ainda era um império. E quem era o imperador era Dom Pedro II. Né? E ele teve uma boa relação com o Dr. Robert a ponto de já ter ido visitá-lo. Né? E trocaram diversas cartas. Isso porque o Dom Pedro II gostava muito
dos temas relacionados à história da região do Oriente Médio e do Egito, por exemplo. Tópicos relacionados à arqueologia. E muito lhe interessava ouvir as histórias de Dr. Robert, sobre a sua viagem à Palestina, como eu disse que ele já tinha trabalhado lá. Então, só um relato, né, de uma das visitas. Né? Dom Pedro II bateu à porta da casa do Dr. Robert, em Petrópolis, para fazer-lhe uma visita. Calley, médico, pastor e missionário escocês, doente, não pôde recebê-lo. Dom Pedro II voltou 6 dias depois e permaneceu 2 horas na casa do pastor. O imperador gostava de ouvir as narrativas das viagens de Calley pela Terra Santa. Então, nós vamos ver mais à frente outros momentos importantes dessa relação de Dom Pedro II e Dr. Robert e como as iniciativas do Dr. Robert trouxeram elementos importantes para a história do Brasil. O trabalho prossegue com dificuldade. Há perseguições no Rio, em Santa Luzia, Saúde e São Diogo. Firma-se o trabalho na Praia Grande, em Niterói. O doutor, por seu relacionamento com autoridades e sua perseverança no buscar o amparo das leis, influi no reconhecimento da liberdade de culto e depois no reconhecimento oficial do casamento dos não católicos, registro civil de seus filhos, óbitos registrados em cartórios e em haver nos cemitérios públicos ou lugar separado para a sepultura dos protestantes. Irmãos, por que é importante destacar isso aqui? Até o início do protestantismo no século XIX, e aí eu destaco o papel do Dr. Robert, se você não fosse católico, se você tivesse sido convertido e estivesse professando a fé evangélica, você não iria conseguir oficializar o seu casamento. Você não iria conseguir casar, porque para você casar, nessa época, você deveria casar na Igreja Católica, que funcionava também como um ato de registro do seu casamento. E para você casar na Igreja Católica, você tinha que estar, no mínimo, celebrar o seu casamento na Igreja Católica, mesmo que você não professasse aquela fé. E isso é um problema, porque não tem a ver, a sua fé é uma e a fé da Igreja Católica é outra. Então o registro do seu casamento não iria ocorrer até Calley, junto a muitas autoridades, pleitear essa mudança legislativa. Né? Se seu parente, né, falecesse e essa pessoa não fosse católica, não fosse católica, ela não teria um lugar, ela não poderia ser registrado o óbito e não poderia ser identificada a lápide dessa pessoa, porque ela não era católica. Então, outra coisa que Calley teve, né, a iniciativa, o registro dos nascidos, né? A certidão de nascimento, que acontecia com o batismo católico. Se você não fosse católico ou não quisesse que seu filho e sua filha fosse registrado como católico, o seu registro, o nome dela não iria acontecer, a não ser que você a batizasse na Igreja Católica. Então, todas essas questões que hoje são extremamente simples para nós, né? Na época que Calley iniciou seu trabalho, ele teve que pleitear por essa liberdade, por essa mudança legal. Então, nós vimos aí, em 1860, né, foi feita a aprovação da Lei número 144, de 11 de setembro de 1861, na verdade, no qual o governo imperial autorizou o reconhecimento dos casamentos de pessoas que não professavam a religião. Né? O decreto número 3069 deu direito aos ministros das religiões toleradas a efetuarem casamentos. Estes seriam válidos desde que registrados na Secretaria do Império e certidões da Câmara Municipal. Né? Na Lei 5.604, de 25 de abril de 1874, foram estabelecidos registros de nascimento, casamento e óbito de pessoas de qualquer religião em todo o Brasil. Né? Depois de encaminhamento enviado ao imperador, atestado que era lícito a qualquer autoridade do governo oferecer empecilho à liberdade. Era ilícito, a qualquer autoridade do governo oferecer empecilho à liberdade de qualquer pessoa. Então em 1874, foi permitido o direito do sepultamento em cemitérios públicos. Então, antes você só era sepultado em cemitérios particulares, se você não fosse católico. O que era muito mais custoso, sem dúvida. Então, nós temos que
olhar para a nossa denominação e ver esse legado histórico. Olha que importante. Se alguém te perguntar, eu não conheço a sua denominação, você pode começar contando essa história. Você sabe por que no Brasil hoje as pessoas podem, que não são católicas, podem se casar, podem registrar os filhos, podem registrar o óbito de alguém e ser enterrado em cemitérios públicos? Foi o fundador da minha denominação, Robert Calley, que pleiteou, e através desse pleito foram abertas discussões e dada entrada em uma lei, diversas leis, na verdade, que promoveram essa mudança. Em certa ocasião, outra coisa importante, irmãos, e aqui eu chamo a atenção para os irmãos para que prestem, né, atenção aqui no que eu vou falar, que é muito importante. Em tempos que nós vivemos atualmente, que nós discutimos questões sobre racismo, como discriminação e preconceito e luta por igualdade racial, a nossa denominação, a denominação congregacional, o congregacionalismo no Brasil, tem um legado no seu fundador, Robert Calley, entre muitos outros, a busca pela abolição da escravatura. Nessa época no Brasil ainda havia escravidão. Nessa época no Brasil ainda havia a mancha grotesca da escravidão para os africanos e afro-brasileiros. E Calley, ele determinou que os membros da sua igreja, a Igreja Fluminense, que ele fundou no trabalho missionário, e das igrejas a ela relacionadas, ao seu trabalho relacionados, ele determinou que fosse proibido a entrada no hall de membros que fossem donos de escravos. E aqui eu narro uma ocasião. Em certa ocasião, Robert Calley expulsou um membro da sua igreja por não ter libertado os seus escravos. E toda a igreja era oficialmente contra a escravidão abolida no Brasil em 1888. Isso é um legado muito importante, irmãos. Isso é um legado muito importante. Porque nós temos na nossa história, no nosso DNA congregacional, a luta por igualdade entre as raças, o fim da escravidão e da discriminação racial. Então, quando alguém perguntar qual é a sua igreja, você não vai só dizer é a igreja amarela, é a igreja azul, é a igreja verde, é a igreja branca, a igreja... não sei qual é a cor dessa igreja, aquela que fica ali. Não. Eu posso contar um pouquinho da história da minha denominação? A minha igreja lutou, um membro da minha igreja, e a primeira igreja da minha denominação, lutou lá nas últimas décadas dos anos 1800 pelo fim da escravidão. Não era aceito os membros que tinham escravos na minha igreja. Então é muito importante esse legado, irmãos. É muito importante essa herança. É muito importante. Vamos continuar aqui. Em 17 de novembro de 1861 é publicado os Salmos e Hinos, com 50 letras de cânticos, sendo 18 salmos e 32 hinos, num pequeno volume de 18 páginas. Em 1868 veio à luz a primeira edição com música a 4 vozes. O trabalho prossegue. Fora do Rio, são visitados Magé, Cantagalo, Porto das Caixas, Vassouras, Rodeio, fazendas no sul de Minas. Em 1865, Richard Holden liga-se à Igreja Evangélica Fluminense, em que foi pastor auxiliar. Em 19 de outubro de 73, Dr. Calley instala em Pernambuco a Igreja Evangélica Pernambucana, com 12 membros, localizada na ocasião. Então, nós vemos a segunda grande igreja, além, né, das igrejas do Rio, uma outra igreja fundada agora no Nordeste, a Igreja Evangélica Pernambucana, que graças a Deus está lá até hoje, ativa, grande, ajudando a expansão do Evangelho aqui do Nordeste. O congregacional Robert Calley, aqui repetiu. Em 10 de junho de 76, o casal Calley se retira-se definitivamente para a Escócia, ou seja, 21 anos depois do início dos trabalhos, né, no Brasil. 8 dias depois de haver sido aceito pela Igreja o texto dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, Calley tem a preocupação, antes de estar indo para a Escócia,
ele tem a preocupação de deixar os 28 artigos escritos que resumem um pouco da fé cristã. Se você tiver a oportunidade, leia os 28 artigos, né? É fácil de encontrar na internet, posso deixar no grupo também, mas é de extrema importância para a nossa denominação, é onde nós temos como referência de fé, ok? Calley veio a falecer em Edimburgo, né, na Escócia, em 17 de janeiro de 1888. Até o seu falecimento não deixou de correspondência com frequência com os líderes de suas igrejas no Brasil e em outros lugares de língua portuguesa, Portugal, Madeira, Trinidad, Illinois. Foi o pai espiritual e o mentor de toda uma geração de ministros e missionários que imitaram a sua visão, zelo e dedicação. Aqui está um pouquinho, né, da lápide, né, de Calley, né, lá na Escócia, ok? Uma foto da lápide. E aí a frase, né, que colocaram na sua lápide, né? Um servo de Deus, a servant of God, né? Ele não desejou ostentar outro título, né? Ele poderia botar o bom doutor, né? O autodidata, o missionário. Não, ele só simplesmente colocou um servo de Deus. E que as pessoas, né, ao nosso redor, que passam pela nossa vida, né, possam lembrar de nós simplesmente, que não é tão simples, é claro, mas é extremamente importante, mas que nós sejamos lembrados sempre como servos e servas de Deus. Né? A primeira lembrança que vem à cabeça das pessoas quando pensam em nosso nome, ou quando vem a nossa foto, que as pessoas possam lembrar: o Tiago era um servo de Deus, né? Elias era um servo de Deus, Gilma, Conceição, Caio, Isis, todos mais, que possamos ser lembrados como um servo de Deus. Segundo período. Então, o primeiro período começa com a chegada do casal, né, Robert e Sarah Calley, e termina com a saída deles. Né? Então, nós temos essa primeira demarcação histórica no primeiro período. Segundo período. Fundação da Sociedade de Evangelização, mais tarde chamada do Rio de Janeiro. Aqui tem o Rio de Digitação. Sociedade de Evangelização do Rio de Janeiro e depois Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, por um grupo de irmãos, tendo à frente o reverendo João dos Santos, o presbítero José Luiz Fernandes Braga e o missionário Henrique Maxwell Wright, em 1890. Em 1892, funda-se o Cristão. Quem aí já leu o Cristão sabe, conhece esse material, que eu acho que hoje não está nem mais ativo, se eu não me engano, né, infelizmente. Por iniciativa do senhor José Luiz Fernandes Braga Júnior, e do senhor Nicolau Ricardo Soares de Couto Escher. Em 1892, Dona Sara e Dr. João Gomes da Rocha, filho adotivo do casal, em companhia do reverendo James Flintstone, pastor da igreja pernambucana, e mais 13 companheiros, fundam em Edimburgo o Help for Brazil Mission, para ajudar as igrejas do campo brasileiro. Os obreiros da missão evangelizadora da Help for Brazil, tanto com o trabalho dos crentes, nas comunidades que vão surgindo, estendem o campo das igrejas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco. Em Portugal, os trabalhos se estabelecem e prosperam em algumas cidades. Em 6 de julho de 1913, na Casa de Oração da Igreja Evangélica Fluminense, então na Rua Marechal Floriano, número 5, graças aos esforços do reverendo Francisco Antônio de Souza, batizado em 1900 e 1911, e do reverendo Alexandre Telford, obreiro missionário, instala-se a primeira convenção das igrejas evangélicas indenominacionais. Esta estão representadas 3 igrejas. Olha aí, 1913, as igrejas que já existiam, em 1913. A Igreja Fluminense, Pernambucana, de Niterói, Passa Três, Caçador, Encantado, Vitória de Santo Antão, Jaboatão, Monte Alegre, Paranaguá, Paracambi e Paulistano. Essas igrejas já existiam, né, no momento. Se eu não me engano, tem mais alguma outra ali, mas eu acho que o slide tá, cortou ali um pedacinho. Deixa eu ler aqui. Só um minutinho. Ela cortou aqui. Pera aí. Só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo. E Santista lá. Cortou. Sabia. Então,
esse conjunto de igrejas, né, já estavam ali, o trabalho já estava crescendo, né, vertiginosamente. Não puderam comparecer as igrejas de Portugal em número de 5, lisbonense, chelense, figueirense, ajudense e rocinense. Estavam presentes ministros brasileiros daquela época. E aqui está uma lista, né, devido ao tempo, não vou ler todos, dos ministros que já tinham sido ordenados. Os fatos, aí vamos então ao terceiro período. Então, o segundo período vai da saída do casal Albert Calle até a primeira convenção das igrejas. E inicia-se, né, na primeira convenção. Os fatos compreendidos nesse período se estendem da primeira convenção das igrejas do Brasil e Portugal, a união com a igreja evangélica, com a igreja cristã evangélica, e o período da expansão nacional. É importante que os irmãos tenham em mente que diversas pessoas são alcançadas pelo trabalho de Calle e as pessoas que herdaram esse trabalho e continuaram a evangelização, né? Então, outras comunidades em todo o Brasil foram se organizando, né? Não necessariamente vinculadas a esse grupo de 13 igrejas, como eu citei, em 1913. Então, no terceiro período, que é conhecido como período da expansão nacional, é instalado o Seminário Evangélico Congregacional em 3 de março de 1914. E aí, tendo como professor o reverendo Francisco de Souza, Alexandre Telfo, Leone Silva e Pedro Campelo. E como alunos, os irmãos Jonatas Tomás de Aquino, Bernardino P. Cardoso, José Barbosa Ramalho e Abílio Nogueira, que não pôde concluir o curso por motivo de enfermidade. E logo depois, Fortunato Gomes da Luz e Domingos Correia Lage, todos consagrados ao ministério em 1919. Então, a primeira turma de um seminário congregacional no Brasil formada. Foi somente em 1913 que as igrejas originárias do trabalho de Calle se agruparam na União de Igrejas Evangélicas Indenominacionais do Brasil, que mais tarde, depois de várias mudanças de nome, seria chamado de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, ISB. O termo congregacional foi adotado por essas igrejas, apesar da resistência inicial, para designar o regime de governo pela qual são regidas, e não para indicar suas origens históricas, uma vez que essas igrejas são fruto de um trabalho indenominacional, sem nenhuma relação com a Igreja Congregacional Britânica ou norte-americana. Então, o nome congregacional, ele é oriundo do regime de governo. Como, por exemplo, os batistas têm o regime de governo congregacional, mas o nome da denominação é batista, devido a outras convicções históricas e de fé que essa denominação tem. Nós, enquanto congregacionais, temos esse nome não porque temos uma ligação histórica ou somos fruto de um trabalho da igreja congregacional, mas porque a gestão de governo é congregacional. Então, esse trabalho, esse nome é derivado da nossa gestão de governo eclesiástica. A resistência contra a designação congregacional se expressa nas sucessivas mudanças de nome da instituição, entre 1913 até 1942. E aí vamos a alguns nomes que a nossa denominação já teve. Ok? 1913, União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais. 16, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais Brasileiras e Portuguesas. 19, União das Igrejas Evangélicas que aceitam os 28 artigos da breve exposição dos Suplementares do Cristianismo. 21, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e Portugal. 23, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Independentes. 24, União Evangélica Congregacional Brasileira. 34, Federação Evangélica Congregacional do Brasil e Portugal. 34, no mesmo ano mudou de nome 2 vezes. União Evangélica Congregacional do Brasil e Portugal. 41, União das Igrejas Evangélicas do Brasil. 42, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Nesse período, e aí o terceiro período inicia com o nome União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, que é o marco do terceiro período, né, além da expansão nacional, onde o nome é decidido e vai iniciar então um novo período dessa união das igrejas, onde é uma união da antiga, né, União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, né, aquele grupo de igrejas, com o grupo das igrejas conhecidas como União da Igreja Cristã Evangélica. Quarto período. Nesse período, a União das Igrejas Evangélicas do Brasil e a Igreja Cristã Evangélica do Brasil fundiram-se num organismo que recebeu o nome de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil.
A fusão ocorreu na 33ª Convenção em Santos, no ano de 1942. Com essa reorganização, somava-se na União 89 igrejas, 67 congregacionais e 22 cristãs, com 54 ministros em atividade e 15 em disponibilidade. Dos 54, 16 eram missionários e 38 nacionais. Nas igrejas, perto de 8 mil membros. Em 44, criou-se o Instituto Bíblico da Pedra, onde mais tarde passou a funcionar o internato do Seminário Congregacional, que funcionava apenas em regime de externato noturno na Rua do Costa 60 desde 1932. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, né, minha cidade, e foi no Seminário Teológico da Pedra, né, que é, na verdade, não só um seminário, mas também o abrigo, né, que a nossa denominação sustenta, um abrigo para órfãos. É muito importante, né, esse pro marco da história da nossa denominação, porque lá, né, um terreno maravilhoso, imenso, ali na Pedra de Guaratiba, onde ainda hoje, né, são formados pastores e missionárias, líderes. Né, minha esposa se formou lá nesse curso centenário, porque é um curso que é a continuidade do curso do Seminário Centenário de 1914, né, e é de extrema importância para a nossa denominação. A aliança, em 1969, a partir de 1959, nós temos um marco histórico na denominação. Que marco foi esse? Né? Tudo começou no início de 59. A primeira igreja evangélica congregacional em João Pessoa estava em festa por ocasião de uma comemoração das senhoras. E o pastor metodista Dorival Rodrigues Bilk foi o preletor. As pregações causaram um grande despertar espiritual. Muitas decisões aconteceram e a experiência do batismo com o Espírito Santo foi vivenciada por muitos. A partir daí, uma nova atmosfera espiritual tomou conta da igreja. Com a realização do primeiro Encontro Nacional de Renovação Espiritual em Belo Horizonte, que teve a participação do pastor da igreja, Jonatas Ferreira Catão, a primeira igreja congregacional em João Pessoa passou a ser destaque no cenário do avivamento espiritual nacional. Pouco depois se juntaram a esta visão a Igreja Congregacional Central em Campina Grande, Segunda Igreja Congregacional em Campina Grande, Igreja Congregacional de Patos, Igreja Congregacional em Alagoa Grande e Igreja Congregacional em Totó, Recife. Igreja Congregacional em Casa Amarela, Igreja Congregacional na Pina, Recife, e uma congregação de Caruaru, dirigida então pelo pastor Jonas Ferreira Catão. O pastor Jonas Ferreira Catão trabalhou para que todas estas congregacionais, que agora acreditavam nos dons espirituais vigentes, formassem uma denominação congregacional para lutarem juntas pela causa do Evangelho. Assim, no dia 13 de agosto de 67, um domingo, as delegações das igrejas contatadas que aceitaram a proposta foram recebidas na Igreja Congregacional Central em Campina Grande. Muitos líderes ocorreram ao evento. Houve um grande culto e foi instalado na ocasião a Aliança da Igreja Evangélica Nacional do Brasil. A ata da reunião conta que a assistência do evento foi de 3 mil pessoas. No dia 14 foi aberta a primeira reunião administrativa, em que foi eleita por aclamação a primeira diretoria da recém-fundada igreja. Aliança, perdão. Então nós temos hoje duas grandes, entre outras, as duas maiores denominações oriundas do trabalho de Cali. A UISB, União da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, e a Aliança, que é a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. O que ocorreu para haver essa divisão? Nos 28 artigos, não há uma afirmação clara quanto à doutrina conhecida como batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, ou o advento, né, do batismo do Espírito Santo, ou da segunda bênção, queira como se acredita. Em tese, hajam diversas variações de interpretações dessa doutrina, a ideia central é que o crente, o processo de conversão, ele ocorre, né, em dois momentos. Né? O primeiro momento é a conversão propriamente dita, no que diz respeito ao fim da escravidão do pecado, né, em Cristo Jesus, a escritura do nome da pessoa no livro da vida, né, através da salvação em Cristo, e ela se torna então habitação do Espírito Santo. E esse processo de conversão passa por uma segunda etapa, que é uma etapa de renovo do poder, né, do Espírito Santo, da presença, do controle do Espírito Santo, que é chamado de batismo com o Espírito Santo. E esse momento na vida do cristão pode ocorrer
imediatamente a conversão, um tempo depois, ou muito tempo depois, enfim, não se sabe ao certo, varia, né, enfim, o que diz respeito à vontade de Deus na vida da pessoa, mas tem a ver muito também com a iniciativa da busca pessoal e a grande manifestação dessa segunda bênção, vamos assim dizer, desse renovo com o Espírito Santo, é o dom de línguas, é a glossolalia. Né? Isso eu estou assim, falando a grossíssimo modo, de uma maneira bem genérica, sobre o que é o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Não há nos 28 artigos um indicativo de que essa doutrina é necessariamente bíblica, ok? Mas também não há uma negação ou mesmo uma condenação. O que se tem em mente é que, de modo geral, né, na denominação, na época, a organização das igrejas oficialmente não defendia ou não propagava essa doutrina. E quando a gente tem, né, a experiência das igrejas chamadas pentecostais e o movimento pentecostal no Brasil, né, chamado de avivamento pentecostal, nós temos essas experiências, né, na liturgia, essas experiências nos cultos, a glossolalia, as questões das profecias, das revelações, dos momentos de cura, de batalha espiritual, todos esses tópicos muito importantes para as denominações pentecostais. Mas a gente não tem isso na proclamação oficial de fé da igreja congregacional. Mas algumas igrejas, principalmente essas que eu já citei, né, do Nordeste, entenderam que esse movimento representava uma nova etapa na sua identidade de fé e aderiram a esse movimento como algo pétreo na sua declaração de fé que precisava estar explicitamente declarado, coisa que não foi aderido por todas as igrejas. Então, aquelas que entenderam se desligaram, né, da organização que existia até então, né, do congregacionalismo brasileiro, oriundo do trabalho de Cali, pelo menos da maior, e fundaram então o que hoje é conhecido como Aliança. Okay? Talvez alguns irmãos já tenham ouvido aqui falar, a igreja é da Aliança, ou a Aliança fez isso, fez aquilo e tal. É dessas circunstâncias que nós estamos nos referindo. Em 1953, cria-se a Revista Cristã, as irmãs, né? É um marco muito importante. Ano passado foram 70 anos, né, da igreja, da Revista Vida Cristã, que até hoje é um momento importante, né, nas uniões femininas das nossas igrejas, né, a leitura, o estudo da Revista Vida Cristã. Em 1950, segundo trimestre, começam a ser publicadas as revistas para a escola dominical, né? Então é muito importante, né, as revistas, né, da UISB, da editora Sara Kali, né, atualmente editora Sara Kali, organizando os nossos estudos, né, de EBD, isso é desde 1950. Em 69, a UISB então ganha o corpo e a estrutura definitiva que temos até hoje, que é o marco do quinto período da história que se iniciou em 1969, depois, 2 anos depois dessa divisão, né, que ocorreu com relação à Igreja da Aliança. Quinto período. Esse pode ser chamado de período da consolidação nacional. Começa com a aprovação da Constituição de 69 e a instituição da atual União das Igrejas Evangélicas Constitucionais do Brasil. Adota-se o uso de um plano diretor para normalizar o programa denominacional em cada gestão da Junta Geral. Adquire-se uma sede própria para a denominação. Cria-se uma gráfica da União. A sede fica ali no centro do Rio de Janeiro, né? Um prédio já há muitos anos, né? Desde 69, por volta de 69. E também tem se eu não me engano, é na mesma região ou no mesmo prédio tem a antiga gráfica, onde eram impressos as EBDs, o Cristão, a Vida Cristã e os materiais impressos da denominação. Grande impulso é dado à obra missionária, com autonomia concedida a vários campos e abertura de outros. Reativa-se o seminário em Recife, com aquisição de sede própria, e reorganiza o seminário do Rio, com uma sessão de externato noturno, e no Rio
e uma seção de internato restabelecida em Pedra de Guaratiba. Conta atualmente a união das igrejas com diversas regiões administrativas e igrejas de congregações espalhadas em vários estados e no Distrito Federal. Aqui é um logo antigo, né? Nós estamos já perto dos 170 anos, né? E nós finalizamos aqui essa divisão nos períodos, né? Eu não sei em que momento da história você pode estar lembrando, né, que está a sua igreja, mas de 69 para cá, muitas igrejas, né, pelo menos as maiores, começam a ganhar um determinado o seu determinado ponto de fundação, né? Outras igrejas começaram um pouquinho antes, né? Eu, por exemplo, sou oriundo da igreja de Senador Camará, no Rio de Janeiro, um trabalho que, se eu não me engano, é da igreja de Campo Grande, né, no Rio de Janeiro, também na Zona Oeste, e que já passou dos 90 anos, né? Dos anos 30. Né? Então, nós temos aí igrejas que já são centenárias, né? Se eu não me engano, essas provavelmente aí umas 20 igrejas já sejam centenárias hoje, se elas não acabaram, infelizmente, enfim, os trabalhos não se encerraram. Como ponto importante, né, da história denominacional atual, é importante destacar alguns projetos missionários que nos últimos 25, 30 anos se destacaram, como o projeto Nilson Braga, né, e o projeto Desperta Nordeste, né, fundando igrejas, revitalizando igrejas, evangelizando, né, sobretudo. Dou destaque ao projeto Nilson Braga pelo seu trabalho de, a cada ano, fundar ou mesmo refundar ou revitalizar uma igreja ou um campo, né, literalmente na construção, né, daquele prédio. Não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de um Nilson Braga. É fantástico, né? Eu me apaixonei por missões, aprendi a me apaixonar por missões, conheci a minha esposa num projeto Nilson Braga, conheci pessoas que eu trago até hoje no meu coração, né? De projeto Nilson Braga, né? E é de fato muito importante, né? Alguns momentos da história atual. E nós então chegamos, né, ao fim da nossa aula de hoje. Deixa eu dar uma pausada aqui na nossa